Está começando o podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Produção e apresentação, Adamastor Inácio. Ele chegou em Osasco no final dos anos 1970. É químico de formação, gestor público empresarial e, pela segunda vez, está como presidente do IPMO, Instituto de Presidência do município de Osasco. Francisco Cordeiro da Luz Filho. Vamos conhecê-lo? Presidente, aqui quem manda é o convidado. Portanto, seja muito bem-vindo e aqui no nosso podcast e sinta-se à vontade. Boa tarde, Adamastor. Estamos aqui mais uma vez aqui nos estúdios para falar um pouco sobre as coisas do Instituto e os assuntos que você quiser que a gente fale, né? Francisco Cordeiro da Luz, 67 anos, casado com a paranaense Natalina Cordeiro da Luz, desde setembro de 1988. Filhos, netos. Comece falando da sua família, presidente. Eu tenho 4 filhos, 4 netos, né? Tá tudo no 4, né? Eu tenho 2 filhos do primeiro casamento, tenho o que eu criei junto com a Natalina e a nossa filha, que é a mais nova de todos. Os nomes. Nós temos o Walter e a Marina, do primeiro casamento, o Michel e a Carolina, né? E os netinhos, né? O nome dos netos? A Gabriela, Alice, o Francisco, né? O Francisco. E o Lorenzo. O nosso podcast, presidente, gosta de história. E, portanto, antes de falarmos do IPMO, vamos dar um mergulho no tempo? Vamos até a cidade mineira de Teófilo Otoni, a capital das pedras preciosas, onde nasceu Francisco Cordeiro da Luz Filho em 11 de julho de 56. Presidente, relembre um pouco da sua infância, seus pais, irmãos, conta tudo. De Teófilo Otoni eu saí muito cedo, né? Eu imagino que ele deve ter saído de lá com uns 4 anos. Mas tem algumas lembranças das voltas que eu tive por lá, né? Depois a gente foi morar em Governador Valadares, né, que é perto de Teófilo Otoni. Mas eu lembro que naquela época meu pai, ele lapidava pedras, né? O nome do papai? Mãe? Francisco também. Francisco, sim, e minha mãe filho, Dilma, né? Meu pai lapidava. Qual é o nome da mãe? Dilma. E ele lapidava pedras e a gente brincava muito quando pequeno, com esmeraldas, com essas pedras semi-preciosas. Nós tínhamos uma caixa, né, que a gente brincava de trocar pedras, né, em Teófilo Otoni. Era muito interessante porque é uma cidade que é conhecida como a capital das pedras preciosas, né? E hoje tem uma mineração muito forte ainda lá, né? Sim. Meu pai, ele era lapidador e comerciante de pedras preciosas, né? Mas depois de Governador Valadares a gente foi para Belo Horizonte, né, morar lá. E aí foi um período da minha adolescência que a gente pôde participar da primeira manifestação política. Eu lembro que em 68, o pau quebrando lá no centro de Belo Horizonte, na Avenida Liberdade, e a gente correndo da polícia, devia ter lá uns 13 anos, 14 anos. Já estava agitando. Já estava agitando. A ditadura. E depois disso a gente foi, meu pai mudou, né, com a família toda para São Paulo, né? A gente veio para São Paulo. Que cidade paulista sua família escolheu para morar? Nós moramos em São Paulo mesmo, capital. A gente foi... Você levou uma passagem por Santos também, né? Ah, sim, depois, né? Sim. Aí nós fomos que lá, bairro de São Paulo vocês vieram? Vila Mariana. Vila Mariana. E depois em Pinheiros, né? Morei lá, aliás, em Pinheiros, uma rua que já não existe mais, a Borba Gato, né? Que foi extinta. Tem 2 ruas Borba Gato e eles acabaram tirando esse nome lá da rua de Pinheiros. Mas ali também a gente viveu uma adolescência
muito legal também, corremos. Eu e meu irmão, nós costumávamos sair e andar São Paulo inteiro, né? Nós íamos até no centro de São Paulo, íamos nesses teatros, assistir peças, né? E qual foi o seu primeiro emprego com registro na carteira? Foi aqui em São Paulo? Foi em São Paulo. Era office boy, né? Numa empresa, uma gráfica, inclusive. E, na verdade, a gente ia fazer cobrança, né? E era um trabalho meio cansativo, mas era gostoso. Eu conheci São Paulo inteiro através dessa atividade office boy, né? Antes, além de química, você fez direito na Universidade Católica de Santos e nessa fase estudantil você foi um dos militantes políticos da esquerda contra a ditadura militar. Chegou a coisa da polícia, levou cacetada, contra tudo. Muitas vezes, né? Nós estávamos numa época que a ditadura já estava perdendo o fôlego, né? Já estava perdendo um pouco essa força. Mas ainda existia esses órgãos clandestinos do próprio governo, né? DOI-CODE, que atuava de forma clandestina também, Operação Bandeirantes. Então a gente sofria muito com essa perseguição, né? Na Faculdade de Direito a gente fez um grupo que era a Faculdade de Direito, Arquitetura e Serviço Social, né? Nós fizemos um grupo, na época eu já era militante de um partido clandestino, né? O Partidão, e a gente foi fazer trabalho no Morro com essas 3 faculdades, né? O pessoal de Direito dando assistência jurídica, Arquitetura fazendo projeto de esgoto, casas, essas coisas, e o Serviço Social credenciando, ajudando a formar creche. Sim. Lá no Morro, né? A gente chamava Vila Progresso, né, lá em Santos. Quando você chega em Santos, você olha à direita, passa aquele túnel. Lá no alto, ali aquele morro que a gente urbanizou. Como é que você parou em Santos? Como você foi parar lá em Santos? Então, quando a gente morava em São Paulo, o meu pai resolveu voltar a Belo Horizonte, né? Ele Saudade da terrinha. Isso. E ele falou o seguinte: olha, a família toda vai para Santos, a gente aluga um apartamento lá, enquanto eu preparo a volta para Belo Horizonte. E ele foi para Belo Horizonte. E aí as coisas parece que não deram certo em Belo Horizonte. Ele voltou e nós ficamos em Santos, né? Chegou a ver o Negão jogar? Ah, sim. Nós formamos um jornal lá uma vez que chamava Contra a Regra, né? Olha, era contra a regra. Vou até registrar a presença do nosso diretor fundador, o Vregi Sanazar, está te acompanhando aí durante a entrevista. Tem tudo a ver com o jornal, Vregi. Ainda dá tempo de pegar ele para trabalhar para a gente aí, né? Pois não, desculpa. A gente fez duas. Era um grupo, né, de teatro que fazia jornal, a gente vendia jornal para pagar peça de teatro, né? Que a gente estava adaptando o Capitães da Areia, de Jorge Amado, para o teatro, né? E aí nós entrevistamos o Pelé. Que legal. Eu vim a São Paulo entrevistar Augusto Boal e Guarnieri, para o nosso jornal, que gerou várias páginas de jornal. E à noite a gente ia vender nas filas de cinema, né? Lá em Santos, ali no Gonzaga, tinha aquelas filas imensas de cinema. Zé Menino. Isso, a gente vendia o jornal, e saía bem o jornal, né? O Contra a Regra. E com isso a gente financiou a nossa peça de teatro, né? A adaptação do Capitães da Areia. Francisco, aqui para nós, o homem jogava muito, hein? Nossa. A televisão, hoje teve muitos jogos do Pelé que não tinha televisão, só tinha TV Cultura, que filmava. Eu morei uma época ali na Rua São Paulo, em Santos, eu era moleque, onde o Negão, e eu estava de olho, as jogadas dele, eu nunca vi na televisão. O homem era terrível, né? Por causa dele eu sou santista até hoje, né? Tem hino do Santos aí, E o Francisco com a bola nos pés, no futebol? Rapaz, é um azar total. Eles sempre me colocavam... O Brejo falou assim, perna de pau. Perna de pau. É que
Eles sempre me colocavam no gol, né? Porque quem não sabia jogar ia pro gol, né? Eu era dono da bola. Eu fiz uma entrevista com o irmão do Vrege, que você conheceu, o Açouto Sanazar, já no alto dos 90 anos, já estava bem debilitado. E eu fiz uma entrevista com ele e eu falei, o Açouto, tinha uma dúvida, como é que era teu irmão, né, em criança, jogando futebol? Ele falou, que perna de pau, jogava mal demais. E ele só, quando você viu o Vrege jogando, é porque a bola era dele. Então você era um desastre. Quanto jogador de futebol, não tenho nada para contar, viu? A não ser assistir, né? Na Praia de Santos, a gente tinha o privilégio, às vezes, de ficar vendo jogo na praia, ali na areia, né? De grandes jogadores do Santos, né? Gilmar, Mauro, Dalmo, Calvé, Lima, Dorval. E eles jogavam lá, às vezes com o pessoal que estava na ativa e o pessoal que estava já aposentado, né? Então, havia essa convivência, né? Eu sempre quis jogar, mas o pessoal falou assim, não, espera aí que já... Bom, vamos lá. Como é que começa a história do Francisco Cordeiro em Osasco? Olha, na Faculdade de Direito, eu encontrei uma pessoa que era de Osasco. Né? A gente se conheceu já no primeiro ano de faculdade, que foi o Zé Davi Binstein. Zé Davi morava em Osasco, tinha alguns problemas aqui, políticos, etc., e rompeu e foi para Santos. Foi morar lá num apartamento no Guarujá e fez o vestibular na época para Direito, né? E a gente se conheceu lá. E na época eu estava brigando com o partidão, briguei com a noiva, rompi com a noiva e já estava meio desgostoso lá, né? E o Zé Davi refez aqui as relações, né? Parou a briga que tinha aqui e perguntou para mim, vamos para Osasco? Eu falei, vamos embora, rapaz. Isso foi em 78, 79, né? Sim. E a gente veio morar em Altino, ali na Gabriel Seferian. Alugamos uma casa ali e fizemos uma comunidade, né? Tinha eu, mais uma pessoa de Santos e o Zé Davi, a mulher, a esposa, né? E a gente morava ali na Gabriel Seferian. Nós estamos falando do Zé Davi, que foi presidente, ele mesmo? Ele mesmo. Porque o presidente da Câmara. Que foi presidente da Câmara, que foi vereador, foi candidato a prefeito. Sim. Que faleceu alguns anos atrás, mas ele que foi responsável por me trazer para Osasco, né? Evidente que a gente morava no Gonzaga, né? Ali perto da praia, que é aquele jardim maravilhoso. Sim. Quando eu cheguei aqui, desci na estação de Osasco, olhei assim e falei, meu Deus. A praia não tinha ter. Mas acabou a gente fazendo uma relação boa com Osasco, né? A gente... casei aqui a primeira vez, a segunda vez e foi uma cidade assim que me deu muito, né? O que você fazia para se divertir em Osasco? Você estava ali perto do clube do Atlético, né? Você estava perto do Floresta. O que você fazia para se divertir nos bailinhos aí? Eu fazia... A minha diversão era fazer política, né? Eu saía daqui e ia lá para o Santo Antônio, Jardim Santo Antônio. Nós tínhamos um grupo lá que atuava lá no bairro, né? E a gente articulava isso, ajudando a organizar a comunidade lá no Jardim Lofredo, naquela região, né? Foi aqui que você conheceu a Natalina? Foi aqui que conheci a Natalina e aqui que nós casamos, tivemos a nossa filha, né? E... nessa época, a gente já estava na campanha, a gente já tinha lançado o Parro, né? Mas quando você chegou em Osasco, o prefeito era o Iguaçu. Não terminou o mandato, saiu para deputado federal, o vice era o Porte, saiu para deputado estadual, ambos ganharam, entrou o Primo Broseguini na prefeitura e você começou a coordenar a campanha do Parro, seria isso? Isso, comecei a coordenar a campanha do Parro. E acabou sendo uma campanha vitoriosa, né? Na época tinha as legendas, né? Sim. Então, nós preenchemos as nossas legendas com Gabriel, Bognari e Parro, né? Sim. E o Parro foi mais votado entre as legendas. O Rossi acabou saindo sozinho, rompeu com o Zupo, né? Aquela conversa toda e acabou perdendo pra gente, né?
para as legendas do PMDB, né? Na época. Aí eu assumi como chefe, secretário de governo do PAR, né? Para organizar a administração, toda a estrutura. Tomamos posse na maior enchente que teve em Osasco. 83. Em fevereiro de 83, teve uma enchente, uma chuva monstruosa nesse dia. Nós tomamos posse quase com a prefeitura alagada, né? Depois você foi secretário de Obras e Transportes. Isso, depois de secretário de governo, como tinha um problema de infraestrutura em Osasco, as ruas só eram asfaltadas aqui no centro, né? Você saía para a periferia, você só tinha as ruas principais, as vias asfaltadas. O resto da cidade era todo em barro, né? Não tinha guia e sarjeta. Aí eu fui para a Secretaria de Obras, montamos um grande projeto de estruturação da cidade, com guia, sarjeta, drenagem, galeria de águas, muro de arrimo, toda a estrutura que a cidade precisava. Me permita fazer uma colocação, presidente. Uma vez, entrevistando o saudoso jornalista Roberto Espinosa, que era editor do Primeira Hora, ele exaltou o prefeito da época, Humberto Barro, e que para ele foi um dos mais competentes gestores da história política de Osasco. É claro que eu questionei, falei, por quê? O Barro não tem obras volumosas, disse ele, né? Não tem obras arquitetônicas, entretanto a marca das suas obras tem estrutura invisível, você está debaixo da terra. O detalhe é que quando o Espinosa disse isso, o secretário de obras era o Francisco Cordeiro da Luz Filho. Era isso mesmo? A prioridade da época era de implantar infraestrutura nos 4 cantos de Osasco, era isso mesmo? Isso, porque Osasco era... O povo de Osasco saía com 2 sapatos, né? Sim. Um na bolsa e outro no pé. E uma ponte de tambor. Tinha ponte de tambor. Tinha ponte de tambor. E porque ele saía no barro, né? E aí, quando chegava no trabalho, ele trocava de sapato. Quem trabalhava no Bradesco fez muitos aí. Que vinha da Zona Norte para cá. Então, o Barro foi junto, assim, eu participei, a gente, como secretário de obras, nós fizemos 320 quilômetros de rua, de guia, sarjeta, drenagem e muro de arrimo, né? Porque é uma cidade muito acidentada, Osasco, né? Então, você tinha muita necessidade de muro de arrimo. Nós construímos aqui, eu acho que uns três Pacaembu, só de muro de arrimo, né? A gente usava na Polimix quase 50 caminhões de concreto por semana, e fazíamos guia sarjeta com uma extrusora especial que a gente foi procurar fora da cidade e conseguimos trazer. E todas as obras eram feitas com projeto, com topografia, não tinha nada no olho, né? O problema que a gente encontrou é que as ruas não tinham drenagem. A água chovia, a água formava uma enxurrada monstruosa, porque ia levando tudo, né? Então era muito problemático. Então, a gente fez questão de todas as ruas que foram feitas, os bairros que a gente asfaltou, toda a Zona Sul, a Zona Norte, Novo Osasco, Jardim Conceição, Veloso, toda aquela região, Santo Antônio, nenhuma daquelas ruas tinha guia e sarjeta. E a gente fez na época era a Caeva, a gente fez uma combinação, eles colocavam esgoto, a gente colocava guia e sarjeta, eles colocavam esgoto, aí vinha o asfalto, né? Porque durante um ano, a gente fez guia, sarjeta e drenagem, né? Nós tínhamos... E outra coisa importante, né? Não tinha empreiteira, né? Tudo era feito por funcionários da prefeitura, com os nossos engenheiros, com os nossos técnicos. Eu construí uma usina de asfalto no Jaguaribe, né? Asfalto a frio, e botamos um laboratório de solo, um laboratório de disso, era uma curva assim, tinha bem na esquina, né? Bem na esquina. Ali a gente processava todo o asfalto. Verdade. Que nós asfaltamos a cidade que está até hoje aí, né? O pessoal fala, você vai fazer asfalto a frio? Está até hoje lá, né? Quase 40 anos depois. O presidente, você concorda que desde a época do Irante até os dias de hoje com o Rogério, esses primeiros governantes, gestores, eles prepararam o terreno, porque Osasco não tinha essa infraestrutura de hoje, não tinha esse poderio de hoje, né? De ser uma cidade que é uma verdadeira metrópole. Você contava, Osasco tinha 2 prédios.
O primeiro que é ali na Antônio Augusto até hoje, e aquele do lado de Osasco não tinha nenhum prédio. Hoje você não vê mais, Osasco só tem prédios, né? Na época, eu e o Paulo fomos na inauguração do primeiro hotel de verdade da cidade, né? Que era o São José. Tempo difícil. Foi o primeiro hotel, verdadeiramente hotel, né? Porque o resto era... e a gente foi, nossa, hoje Osasco tem quantos hotéis, né? Não dá nem para contar, né? Hotéis de qualidade, né? É que nem o Freixo, quando fundou o jornal, o Municípios em Marcha, ele conta que chovia mais dentro do que fora. Hoje tem esse prédio enorme aqui, né? 3 andares, tem uma gráfica de primeiro mundo e tal. É um caso de sucesso, de repente passa um filme na cabeça da pessoa, fazer, como é que pode, né? Agora, Osasco cresceu demais. Cresceu demais. E uma coisa que foi importante é o seguinte, na década de 70, Osasco sofreu a chamada Revolução Industrial aqui na periferia de São Paulo. Então, Osasco foi industrializada de forma muito forte, né? E atraiu muitos trabalhadores do interior de São Paulo, sul de Minas e norte do Paraná. Então, esse pessoal vinha para cá e não tinha aonde morar. Ou seja, eles compravam, tinha muito loteamento clandestino, eles compravam terreno e iam construindo. Fazia 4 paredes, ocupava e ia terminando com o tempo, né? Então, a industrialização puxou muita gente para cá. A população de Osasco dobrava a cada 5 anos, naquele período da década de 70. Então, a cidade expandiu muito rápido. E por muito tempo ela tinha um rótulo de cidade dormitório, né? Isso. E a infraestrutura não acompanhou, né? Não acompanhou, porque foi uma ocupação muito rápida. À medida que o Parro ganhou a eleição, a gente entrou e etc., aí a gente foi retirando esse atraso, né? Fomos, na verdade, urbanizando a cidade, dando infraestrutura para a cidade, né? Todas as coisas que a cidade precisava. E no segundo ano, a gente criou a usina de asfalto, e aí, depois da guia, sarjeta, drenagem e muro de arrimo, a gente começou a asfaltar a cidade, e entregamos a cidade, na época, né, com quase 90% de asfalto, com esgoto, com muita coisa, né? A cidade, eu lembro que a mortalidade infantil estava em torno de 45, caiu para 12, 13, por causa da questão do esgoto, né? Que foi... Eu estou me lembrando do respeito que o Parro tinha, porque quando o Rossi assumiu, foi no Paço Municipal, e não sei se o Cordeiro foi, mas ele foi com todo o secretariado dele na posse do Rossi. E ele deu de presente para o Rossi uma Bíblia. E antes, quando ele foi anunciado, que a equipe dele, talvez você estava junto, que entrou com o secretariado dele, de cabeça erguida, ameaçou-se uma vaia. O Rossi quebrou o protocolo e foi para cima. Quero respeito aqui com o prefeito Humberto Parro. E ele deu de presente uma Bíblia. Então, ele é um homem muito respeitado, muito querido pela cidade de Osasco. O Parro tinha esse equilíbrio, né? Ele era uma pessoa muito equilibrada. Foi muito abraçado recentemente aí na inauguração da Galeria dos Prefeitos. Isso, Ele foi muito requisitado pelos jornalistas, pelos amigos, pelo prefeito da cidade, enfim. Ô Francisco, vamos entrar na seara do IPMO? Vamos falar do IPMO? O senhor é recordista de cadeira titular. Assumiu em 2011, ficou cerca de 10 anos, foi substituído pelo advogado Ivo Gobato, que ficou de 2021 a maio de 2023, se não me falha a memória. Mas aí volta o Francisco para o IPMO. O que teria marcado a sua gestão como presidente do IPMO desde 2011? Eu acho que foi a modernização do IPMO, né? Eu lembro que quando eu entrei lá, nós não tínhamos uma coisa muito assim, backup, por exemplo, dos computadores centrais, né? Nós não tínhamos backup. Nós não tínhamos para-raio, né? Eu ficava sem dormir, porque foi um período de chuva e eu ficava, se cair um raio aqui, nós vamos perder a folha de pagamento, não vamos poder pagar no dia seguinte, né? Nada do que a gente... Então, foram medidas importantes que a gente acabou tomando, dando a reestruturada no IPMO, criando todo o sistema de segurança de toda
a nossa folha, e reformulando todo o sistema de informática e modernizando mesmo, né? Treinando os funcionários, trazendo gente nova que pudesse ajudar. Fizemos concurso público para ter pessoas. Eu fiz questão de cada setor ter um funcionário efetivo que pudesse tocar esse setor sem, caso tivesse qualquer mudança política, ele poderia tocar aquele setor tranquilo, sem problema, né? Então, o IPMO acabou crescendo muito. Nós tínhamos, na época, 3.800, hoje nós temos 5.850 aposentados e pensionistas, né? E um volume também grande de movimentação de recursos. A gente acumula recursos para pagamento dessas aposentadorias futuras, né? Hoje nós estamos aproximando de R$1 bilhão, que é um valor que a gente precisa estar sempre atento, aplicando da melhor forma possível, que possa dar rentabilidade, para que a gente possa fazer esses pagamentos no futuro, né? Então, a gente acertou o déficit atuarial, a gente reorganizou essa estrutura para que esse déficit não ficasse apavorando a administração e o Instituto, né? Foi importante também para regularizar as dívidas da prefeitura, que isso pesava quando fazia o balanço da prefeitura desse déficit, né? A gente conseguiu equacionar isso e fazer várias reformas que hoje o Instituto está saudável do ponto de vista tanto financeiro como do déficit atuarial, que sempre existe, né, quando você administra aposentadorias e pensões. Essa estrutura ela está hoje bem azeitada. Nós estamos em vias também de ter uma reforma administrativa que está na Câmara para ser aprovada, que a gente vai fazer essa segunda reestruturação aí para modernizar mais ainda o IPMO, né? Eu visitei o IPMO recentemente e, aliás, muito bonita, a recepção fantástica. E eu conversando com a rapaziada, acho que é com o Luiz que eu conversei, e ele estava dizendo, o presidente, ele chega, ele nem parece que ele é o presidente, ele conversa com todo mundo, ele vai até vai na cozinha, abraça todo mundo, o pessoal que não conhece pensa que ele é funcionário aqui embaixo. Achei isso legal, o respeito que os funcionários têm para com o presidente. Também, mais de 10 anos, né, presidente? Não, e o presidente não é diferente dos outros, né? Nós somos um conjunto, né? Esse conjunto que dá o resultado que a gente tem, né? Então, não adianta fazer qualquer tipo de discriminação, né? A faxineira, você imagina se você não tiver uma faxina feita, né, no dia, todo mundo vai sentir, né? Perceber na hora, né? Então, esse é um conjunto que todo mundo trabalha em conjunto para ter um resultado bom, satisfatório, um resultado que a gente entregue. Eu falo que a gente é servidor dos servidores públicos, né? A gente, na verdade, está servindo aos servidores públicos, fazendo com que eles tenham essa tranquilidade para a aposentadoria, que os recursos deles estejam bem administrados, que a gente possa fazer que eles tenham essa tranquilidade para se aposentar, né? A gente tem esse cuidado, né? Então não somos diferentes de todos os outros funcionários que fazem esse conjunto funcionar tão bem, né? Presidente, como que foi a festa de lançamento do cartão da melhor idade? O prefeito passou o dia inteiro tirando foto com a velharada lá. É verdade. O prefeito... A velharada no bom sentido, né? Os caras mais rodados aí na história da prefeitura, aposentados, pensionistas, diz que todos queriam tirar foto com o prefeito, estava um calor danado, ficou tirando foto com todo mundo. O Rogério, ele gosta do povo, né? Ele tem o cheiro do povo. Tem o cheiro, ele gosta do cheiro do povo, né? Então, realmente é surpreendente essa paciência, essa vontade de se entrosar junto com o povo, sem nenhum tipo de objeção, entendeu? E lá realmente ele foi a grande estrela, né? Todo mundo querendo tirar fotos, os aposentados ficaram... Foi uma festa muito bonita, nós tivemos lá quase 1.200 aposentados e tivemos realmente uma festa muito boa, né?
E um fato importante de criar esse cartão melhor idade, né? Porque dá condição ao aposentado, quando chega esse momento da velhice, de ter necessidades, né? De medicamentos, uma série de coisas que aumenta a despesa dele em vez de reduzir, né? E esse cartão vai ajudar muito nisso, porque ele pode ir na farmácia, ele pode ir no mercado, ele pode ir no restaurante, ele pode ir comprar gás. Então ele tem várias opções, não é um cartão limitado, né? Então ele tem várias opções das necessidades que ele tem diariamente. Mas foi uma festa muito bonita, o pessoal tinha um comes e bebes lá, o pessoal comeu, bebeu e até dançou, né? Mas foi muito legal. Eu gostaria de registrar aqui a presença de 2 grandes jornalistas que passaram, inclusive, aqui pela redação do Diário da Região e hoje emprestam seus talentos ao IPMO, o Fábio Mambro e a Neuci Correia Gronf. E eu diria que o senhor está bem assessorado, viu, presidente? É verdade. Obrigado, viu, da presença. Só de experiência na cidade aí, né? Eles conhecem profundamente a cidade de Osasco, né? Conhecem as pessoas todas. Realmente é uma turma que me ajuda muito. Né? A exemplo do presidente, a Neuci está aí no nosso livro Quem é Quem. Eu vou dar uma notícia para o senhor. Está previsto, né, o lançamento da 7ª edição no Teatro Municipal, dia 18 de março de 2024. Já está marcado. Já está marcado, o Veja não para. Presidente, que leitura o senhor faria da administração do Rogério Lins? Olha, eu já conheço o Rogério há um certo tempo, né? Desde a época de vereança e a primeira vez como prefeito. E realmente é surpreendente, né? Assim, a evolução dele como político, né? O senhor tem uma linha direta com ele? Sim. Temos. A hora que precisa, a gente passa o zap, ele já responde. Ele não come, não dorme, pô. Levanta às 7 da manhã, não tem hora para ir embora. Ele não tem... Tá vendo a esposa, a primeira-dama de binóculo. Ele não tem tempo ruim, não. Ele está sempre presente, é surpreendente, né? Tivemos uma reunião do secretariado um dia aí, e ele estava lá mais cedo que todo mundo, e dizendo que ele estava monitorando os problemas de Osasco de madrugada, os incêndios que estavam acontecendo, não sei o que, dos problemas. Eu falei, caramba, né? Que hora que você dormiu? Eu falei, umas 4 da manhã. Mas aí eu fiquei pensando, eu vou para a reunião? Não vou? Não, vamos sim, tem que ir. Como é que você vê essa evolução de Osasco? Olha, tem uma obra que eu vejo assim como uma das mais importantes dele. E nem é uma obra física. Quer dizer, também tem obra física, mas é a redução da fila de creche, de vaga para creche, né? Das mães que precisam trabalhar e precisam deixar seus filhos em creche. Eu não tinha visto ainda na história de Osasco uma redução tão grande nessa fila, nas condições que ele fez. Nós estamos, eu falo para ele às vezes, corremos o risco de até zerar no final do mandato dele essa fila de creche, porque com as opções que ele criou, né, do mundo da criança, uma série de coisas, e da terceirização, as organizações, as OS que foram contratadas, o CIP para cuidar das crianças, acabou reduzindo em muito essa fila de creche, e tenho certeza que essa é uma grande obra, porque facilita e tranquiliza as mães que trabalham, né? Isso ajuda muito na economia da cidade, ajuda muito a tranquilizar as pessoas que vivem na cidade, né? Essa é uma das grandes obras. E a canalização do Braço Morto de ET, que é um pesadelo, né? Foi sempre um pesadelo para Osasco. Essa obra, ela ajuda muito a região, né? Ajuda muito a região norte, e acabou permitindo também que se fizesse esgoto na região norte, né? Não se fazia esgoto porque todo esse esgoto ia correr para aquela região, né? Para o Braço Morto do Tietê. Então, hoje você já viabiliza isso, já tem uma condição de fazer centrais, troncos e etc. para poder melhorar a situação da Zona Norte.
Essa é uma grande obra também, a questão dos hospitais, né? As obras sociais, As né? obras sociais. Bom trabalho da primeira-dama Aline. Eu vejo assim, o Rogério é um prefeito sensível às causas sociais, né? E ele está... Agora, ele deve fechar o mandato dele com uma obra fantástica, que é esse novo acesso para Castelo Branco, né? Exato. Ele deve fechar o mandato dele em alta, um gol de placa. Ele começou a negociar com o governador Márcio França, né? Que deixou praticamente todos os projetos prontos, todo o sistema já aprovado pelos órgãos do Estado, né, para que pudesse ser executado. E realmente é uma obra muito importante e vai ajudar muito a cidade aí para resolver esse problema na comunicação da Castelo com Osasco, né? O presidente, no ano que vem, tem eleições municipais. O presidente tem algum projeto político em termos de candidatura ou vai ajudar na possível candidatura do prefeito, do atual deputado estadual Gerson Pessoa? O senhor é bom em coordenar a política. Nós estamos juntos com o Gerson, nós vamos fazer a campanha do Gerson, uma pessoa que está bem estruturada, né? Ele é uma pessoa que tem uma personalidade própria, que tem uma visão da cidade muito aguda também, e sei com certeza que a gente vai eleger um excelente prefeito aí para dar continuidade ao trabalho que o Rogério tem feito, né? Continua firme na executiva do Diretório Municipal do PSB, o Partido Socialista Brasileiro? Sim, nós estamos há 34 anos, 35 anos 35. Participando do PSB, né? E meu partido... E por falar em PSB, tem notícia do sempre vereador, nosso amigo Mário Luiz, professor Mário Luiz Guides? Tem notícia? Tem visto ele? Muito, muito. O Mário é meu mentor intelectual, político, né? Meu líder, inclusive. Ele está dando agora aula, aumentou as aulas na universidade, Ele né? gosta de ser professor. Ele gosta. É um mestre. É professor de Direito Internacional e também ele é diretor-tesoureiro da Fundação João Mangabeira Nacional. Poxa. O Márcio é o presidente, o Márcio França é o presidente e ele é o diretor financeiro, tesoureiro, né? Da Fundação João Mangabeira. Tem ido muito a Brasília para fazer reuniões do conselho da fundação, né? E é uma fundação muito importante, porque ela, na verdade, coordena toda a educação política do partido, né? No Brasil inteiro. O senhor é o presidente do Diretório Municipal? Não, eu sou secretário de organização. Ah, sim. Quem é o presidente? É a professora Tereza, que é presidente. Me contaram que ela está no topo aí para ser, que ela é pré-candidata a vereadora com as bênçãos do Mário Luiz Guides. Eu estou sabendo, me falaram. Ela é pré-candidata, com meu apoio, inclusive. Então, tá aí. Aliás, o Mário Luiz Guides, ele é o vereador proponente do título de cidadão osasquense do nosso diretor Marcelo Sanazar, que deve receber a honraria em março também de 24. É verdade, é verdade. O Marcelo vai receber essa honraria. Nós vamos aproveitar. Vamos lá prestigiar isso. Nós vamos aproveitar o lançamento do livro. Estamos bolando aí. Vai ser 3 eventos num só. O lançamento do livro, título de cidadão osasquense e uma placa comemorativa dos 55 anos do Diário da Região pelo Michel. E o autor está tramitando na Câmara de Osasco. Presidente, tem umas fotos aí que eu gostaria que o senhor comentasse. A primeira seria essa aí, ó. Esse aqui é meu avô lá em Teoflotone, né? Eu sou da esquerda com esse topetinho e minha prima. Nós estamos aqui no jardim da casa dele. Meu avô era gerente do Banco da Lavoura de Minas Gerais, lá em Teoflotone. Na época era um cargo importantíssimo, que era o único banco da cidade. Na convenção do partido, lá na Assembleia Legislativa, né? Com o Alexandre, a professora Tereza. Eu e a minha esposa, a Natalina. Foto da minha família, da esquerda para a direita, a esposa do meu irmão, a minha irmã Ana Luísa, a Tata, a Sheila, minha irmã, meu netinho João Guilherme, minha mãe, já falecida, Dilma,
meu irmão João Cordeiro, minha filha Marina, meu filho Walter e eu aí com essa camiseta aqui. Os meus filhos, né? Walter, Carolina, Michel, Marina. E aqui nós estamos no Comitê de Defesa da Saúde, que a gente tem desde 1998, que faz pesquisa e propõe soluções para a saúde da cidade, né? Aqui no CLC, a companheira Zezé, a gente apoiava e apoia o trabalho dela, né? E o CLC que ela tinha lá na formação de profissionais, um trabalho muito bonito. Aqui, quando nasceu a minha filha Carolina, e os 3 filhos, mais ela, né, que estava de bebezinho. Aqui na formatura do meu filho Walter, no primário, né? Aqui falando numa convenção do PSB, todo mundo com crachá, né? Tava para votar. E aqui uma reunião na Câmara também, né? Da Fundação João Mangabeira, que nós estávamos fazendo na Câmara Municipal. E aqui é a festa de PMO, a festa anual, né? E esse ano vai ser lá na sede do PMO mesmo, na garagem. Nós vamos fazer lá. Não tem muito dinheiro, então a gente faz na garagem. É a festa da garagem. Tá certo. Tá bom? Certo. Presidente Francisco, o que é que eu não perguntei que seria importante destacar, principalmente em termos de IPMO? Por favor. Nós estamos agora continuando essa reforma do IPMO. A gente está agora implantando o programa chamado Progestão, né? Que é um programa do governo federal e que tinha sido paralisado nos 2 últimos anos. A gente está retomando o programa porque isso vai ajudar a qualificar o IPMO junto ao governo federal, né? A Secretaria de Previdência do governo federal. E vai dar algumas regalias ao Instituto na parte de aplicações financeiras, maior flexibilidade, etc. E isso ajuda também ao crédito da prefeitura. A prefeitura, quando tem uma relação boa com a Previdência, ele tem uma nota melhorada também, né? Então, isso é importante também para a prefeitura. A Previdência, ela não está deslocada da administração municipal, ela faz parte da administração municipal e ela é avaliada para a nota da administração total. Então, é muito importante isso, que a gente tenha a administração previdenciária muito bem organizada junto com a Secretaria de Finanças do governo municipal, com a prefeitura e etc., para que a gente não tenha nenhum tipo de problema junto à Secretaria de Receita, a Secretaria de Previdência do governo federal, né? E porque tem muitas implicações, né? A gente tem o chamado o certificado de regularidade previdenciária, o CRP, que 6 em 6 meses a gente é avaliado, né? A Previdência é avaliada junto com o governo. Se nós perdermos o certificado de regularidade, todos os repasses voluntários do governo federal são bloqueados, né? Imediatamente. Então, tudo que tiver de repasse voluntário do governo federal fica retido nos bancos sem o repasse à prefeitura. Isso causa um transtorno muito grande, né? E a gente, nesses 10 anos, em nenhum momento a gente permitiu que isso acontecesse. Nós tivemos sempre o certificado na data certa e no momento certo, que a prefeitura tem o crédito que precisa ter para fazer as suas atividades. Cumprimentar a prefeitura, cumprimentar o prefeito Rogério Lemos. Está lindo ali, ó, o Paço Municipal. Passei ontem à noite. Está muito bonito, né? O clima de Natal. Passou já lá à noite? Passou por... Já, eu fui tá lá bonito. na inauguração, na segunda, né? Muito bonito. Muito bonito. E o pessoal que fez esse trabalho de decoração está ficando cada vez melhor, né? Fazendo um trabalho muito lindo. Já que o Natal se aproxima e tem aquela câmera, ela está aberta
para o presidente deixar uma mensagem a Osasco, especialmente aos aposentados e pensionistas do IPMO. Câmara toda tua. Nós queremos dizer que a cidade, eu estou aqui há 44 anos, né? Acho. Quase 44. 44 anos. E realmente você vê a mudança na cidade. A cidade melhorou, a cidade ficou bonita, uma cidade agradável. Osasco não é mais periferia de ninguém, né? Osasco é o centro hoje do mundo, né? Hoje está integrado em São Paulo, uma cidade que tem personalidade própria e é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito grande, né? E dizer que o Instituto de Previdência, a gente está lá procurando fazer um trabalho que garanta as aposentadorias futuras, que garanta que quem está aposentado receba em dia e de forma correta aquilo que é de seu direito, né? Que pagou para ser aposentado, né? E desejar um Feliz Natal, um Ano Novo muito bom, que a gente possa continuar progredindo. Eu sinto que o Brasil retomou o seu trilho, né? A gente está novamente nos trilhos em uma direção de crescimento, desenvolvimento econômico, que a gente pode realmente melhorar muito o ano que vem. E essa é a expectativa que a gente tem, né? O país começar a crescer, começar a desenvolver e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Tá? Muito obrigado, Adamastor. Agradeço aí o convite ao Vrejo e aos nossos acompanhantes aqui, nossos jornalistas do IPMO, Neuci e o Fábio. O Grupo Diário da Região, em nome dos nossos diretores, o Vrejo, Marcelo e o Márcio Sanazar, agradecem a sua participação nesse podcast. Muitíssimo obrigado, presidente. Obrigado, Adamastor. E parabéns pelo trabalho bonito que você tem feito aí na imprensa de Osasco. Aqui, ponto final. Retaguarda técnica, Davi Gonçalves, Alan Júnior, Rose Lima e Eliane Tafu. A direção geral é dele. Márcio Sanazar. Apresentação, Adamastor Inácio. Ajude o teu próximo, colaborando com as ações sociais da sua cidade. Obrigado pela companhia. Forte abraço.